Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos ver a aula 10 de História, tá bom? Então procurem aí na apostila de vocês a aula 10 de História. Bom, a última aula de História que nós vimos um pouco sobre os indígenas, não sei se vocês se recordam agora. Mas nós falamos sobre os indígenas, falamos das várias tribos indígenas que o Brasil tem, os vários povos indígenas, né? Que o Brasil tem nessa imensidão que é o nosso território, né? Hoje, especialmente, o texto aqui de história vai falar de um povo indígena, que é o Tupi-Guarani, porque ele deixou muitas contribuições para a nossa cultura aqui no Brasil, ok? Para a gente falar sobre eles, nós vamos assistir um vídeo do YouTube. Vou rodar o vídeo aqui para vocês, mas vocês também podem acessar, né, pelo endereço que tem aí na apostila de vocês, ok? Então vamos lá. Esse vídeo que a gente vai passar é a letra dessa música, tá? Que tá na apostila, então prestem atenção na letra da música pelo vídeo que vai estar passando também, tá? Lá no vídeo vai estar falando passando a letra da música, mas o vídeo vai estar trazendo essa letrinha aqui que vai falar sobre esse povo indígena. Vamos lá? Super bonitinha essa música, né? Gostei do Cocoricó, muito bom. Onde nós estávamos? Aqui. Muito bem. Então ele está falando que todo mundo traz um pouco de índio dentro de si. Todo mundo fala um pouco da língua indígena Tupi-Guarani, né? Por que então ele está falando isso? Que os nomes das coisas, quando foram dados, né, aqueles nomes das coisas que a gente fala, os substantivos, né, que dão nomes às coisas, tem origem o quê? Tupi-Guarani. Porque os indígenas já nomeavam alguns animais, já nomeavam alguns alimentos, né? E esses nomes foram passados de geração a geração e foram fixados pela nossa cultura. Então, os nomes de hoje que nós temos, né, alguns dos nomes, né, de frutas, de lugares, têm origem tupi-guarani,
foram absorvidos pela nossa cultura e circulam por aí, nós falamos e muitas vezes nem sabemos que estamos falando a língua tupi-guarani. Então ele está falando aqui, olha só, ele dá o exemplo, ó, jabuticaba, caju, maracujá, né? Que são nomes de frutas. Deixa a professora ampliar aqui um pouquinho, ó. Olha lá. Jabuticaba, caju, maracujá, pipoca, mandioca, abacaxi, né? Jabuticaba, caju, maracujá e abacaxi são nomes de frutas, né? E são nomes que a gente fala achando, né? E quem nomeou, quem deu nome a essas coisas foram os indígenas, tá? É uma língua tupi-guarani. Aí depois ele continua aqui, ó. É tudo tupi, tupi-guarani. Nomes de animais: arara, tucano, araponga, piranha, perereca, sagui, jabuti, jacaré, né? Jacaré, você sabe o que é, né? Ele fala na música. E também nome de lugares, olha só. Maranhão, Maceió, Macapá, Marajó, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Jundiaí, Morumbi. Morumbi é um bairro até próximo daqui do Taboão da Serra que a gente mora, né? Curitiba, Paraty. É tudo tupi. Butantã, Tremembé, Tatuapé, né? E Tatuapé significa o caminho do tatu. O caminho que o tatu faz, eles falavam que era Tatuapé. Provavelmente, né, na região do Tatuapé, que é um bairro de São Paulo, na época dos indígenas devia ter muito tatu que fazia caminho, né? Então ficou o nome de Tatuapé. Muito interessante a gente saber, né? A professora viu aqui na internet também, só para complementar o assunto, né, para vocês. Olha só, a imagem, né? Essa é uma imagem tupi-guarani, de um povo tupi-guarani, de uma pessoa, né? Do tupi-guarani, entre as outras etnias, né, que nós temos, né, indígenas, que nós já vimos numa outra aula de história, tá? Que é só para complementar, né? Cada um tem o seu costume diferente, a sua forma de se enfeitar diferente. O índio se enfeita por vários motivos. Um dos motivos é para distinguir mesmo a sua tribo. Outros motivos é por conta de festas, por conta de guerrear, por conta de caçar. Que tudo isso faz parte da cultura deles, né? Da cultura indígena. E como é cultura, nós temos que respeitar, porque de fato cada um tem a sua cultura. Muito bem. Depois que nós vimos aqui, se vocês quiserem repetir o vídeo, vocês podem repetir, que é muito legal a letra da música, né? Pra gente cantar, eu gostei bastante. Aí ele vem aqui para as perguntas. A música fala sobre um povo muito importante para nós brasileiros, o povo Tupi-Guarani. Eles eram dos povos indígenas que viviam no Brasil quando os portugueses chegaram aqui. Vou aumentar um pouquinho. Então, aqui fica um fato muito importante sobre a história em nosso país. Os portugueses encontraram o Brasil, não descobriram. Descobrir é achar, né? Não, eles encontraram, já estava lá, porque o Brasil já era dos índios, né? Dos indígenas, então não é dos portugueses, né? Eles encontraram uma terra, que é o Brasil. Descobrir significa encontrar o que era desconhecido. E o Brasil já era conhecido pelos indígenas. Então os portugueses encontraram o Brasil e não descobriram, como muitas pessoas falam, tá? Todo mundo fala na história, se a gente procurar em sites de história, fala assim, quem descobriu o Brasil? Né? Ninguém pergunta quem encontrou o Brasil, mas é importante a gente entender que esse descobrir não é no sentido de a gente estar achando alguma coisa que a gente, né, perdeu. Não, tá no sentido de estar encontrando alguma coisa nova, tá? Descobriu, encontrou alguma coisa nova, uma terra nova, que era o Brasil. Certo? Você percebeu? Agora vamos lá. Agora vamos às atividades. Você percebeu como nossa língua está cheia de palavras de origem tupi? Lá no texto mostram várias, né? Isso porque antes da chegada dos portugueses, eles já estavam por aqui. E como a música diz, deram nome para tudo que viam. Eles nomeavam, né? As coisas que eles viam. Organize as palavras de origem tupi
seguindo as regras. Então a gente vai colocar os nomes dos alimentos aqui na letra A. A gente não vai lembrar de todos agora, né? Mas vocês vão voltar aqui na música, tá? Eu vou ampliar porque fica mais fácil para a professora enxergar. Aqui na música ele já fala, ó, pipoca, mandioca, né? Não sei se aqui do outro lado tem mais alguma coisa. Vocês vão colocar lá na pergunta A o nome pipoca e mandioca, ok? Aí depois ele fala aqui, nome de animais. Quais são os nomes de animais que nós temos aqui? Tá do outro lado, ó. Tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jiboia. E o tatu, arara, tucano, araponga, piranha, perereca, sagui, jabuti, jacaré. Vocês devem estar se perguntando aí, porque agora até a professora se perguntou. O que será que é uma araponga? Uma araponga, eu acho que é uma ave. Vamos ver se é uma ave mesmo? Vamos lá no Google perguntar o que é uma araponga? Eu acho que é uma ave. Pergunta aí para a mãe e para o pai de vocês. Mãe, pai, o que é uma araponga? Vamos ver se araponga é uma ave mesmo, como a professora está dizendo aqui. Opa. A professora está usando o teclado errado e não está apagando. Não vai apagar nunca, né? Vamos lá. Araponga. Araponga. O que será que é uma araponga? Olha lá, eu não acertei. É uma ave. Araponga é um pássaro, uma ave mesmo, tá? Muito bem. Então ela entra lá, mas era só pra gente saber. Sagui é o macaquinho, né? Um macaquinho pequenininho, que acho que muitas pessoas já até viram quando tinha lá o Parque das Hortênsias, né? Que é o que mais de diferente aparece lá no texto quando ele fala dos nomes dos animais, né? Jacaré, todo mundo sabe, perereca, arara, tucano, né? Piranha, um peixe. Muito bem. Então, depois na letra C, nome de cidades e estados do Brasil. Também está lá no texto, vamos lá? Quais são os nomes de cidades e estados do Brasil? Maranhão, Maceió, Macapá, Marajó, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Jundiaí, Morumbi, Curitiba, Paraty, Butantã, Tremembé, Tatuapé. Tá? São todos esses aí que vocês vão colocar lá, ok? Muito bem, vamos voltar lá. Número 2. Observe o trecho da música. E o velho cacique já dizia: tem coisas que a gente sabe e não sabe que sabia. Eô, eô. Você concorda com essa frase do cacique? Quais palavras da música você já conhecia e não sabia que eram de origem tupi? Se você conhece muitas, escreva 5. Olha, eu confesso que tem muitas que a gente não sabia que é de origem tupi, né? Então vocês vão lá ver se vocês conheciam, para vocês escreverem 5 aqui. E eu concordo com o cacique, eu concordo com a frase do cacique. O velho cacique já dizia: tem coisas que a gente sabe e não sabe que sabia. Porque a gente nomeia o jacaré, a gente nomeia o abacaxi, a gente nomeia a pipoca, a mandioca, não é verdade? Essas palavras todas a gente já falava. Mas será que a gente sabia que era de origem tupi-guarani? Ah, então, hoje nós aprendemos que essas palavras, né, pipoca, mandioca, abacaxi, perereca, né, jacaré, são todas palavras de origem tupi. Morumbi, Jundiaí, né? Nós falamos muitas vezes essas palavras, só que a gente não sabia qual era a origem delas. Agora nós aprendemos, né? A gente falava e não sabia, agora nós estamos sabendo. Então, você concorda com a frase do cacique? Eu acho que vocês vão concordar com ele também. Quais palavras da música você já conhecia e não sabia que era de origem tupi? Né? Eu já conhecia pipoca, mandioca, já conhecia jacaré, eu acho que vocês também, né? Se você conhece muitas, escreva 5. Então, das que vocês já conheciam as palavras, mas não sabiam que é de origem tupi, vocês vão escrever aí, né? Acredito que a maioria de vocês já saiba: mandioca, jacaré,
pipoca, morumbi, Jundiaí, né? Perereca. Eu acho que essas palavras vocês já sabiam, então vocês podem escrever essas daqui. E se alguém lembrar de alguma outra, quiser mudar, mudem e coloquem o nome de outras palavrinhas aí, ok? Vamos lá, continuar. Número 3. Como vimos, os indígenas nomearam tudo que viram. Leia o trecho a seguir, que conta qual o nome dado ao Brasil pelos indígenas que aqui estavam antes dos portugueses. Pindorama. Assim os índios chamavam essas terras quando Cabral chegou. Segundo Teodoro Sampaio, o termo da língua tupi pode ser traduzido como País das Palmeiras. Olha só. Com certeza, quando os portugueses chegaram aqui em 1500, o Brasil não era um país totalmente dividido como ele era hoje. Ele era um país todo cheio de floresta tropical, né? Cheio de mata atlântica, porque o que banha o Brasil é o Oceano Atlântico. Então toda a costa brasileira é banhada pelo Oceano Atlântico, por isso que a gente fala que a gente tem uma mata atlântica aqui no Brasil. E dentre das espécies, né, de vegetais da natureza que nós tínhamos muitas palmeiras. E por esse motivo, os índios chamavam o nosso país de Pindorama, né? Tem até uma música bonitinha da palavra cantada que chama Pindorama. Depois, se vocês quiserem procurar na internet, coloca lá, palavra cantada Pindorama. É uma música bonitinha que fala sobre o descobrimento do Brasil. Muito bem. Conheça também o significado do nome Brasil. Nosso país recebeu este nome porque os primeiros anos de sua colonização era retirada das matas das costas brasileiras a madeira caesalpina, chamada popularmente de pau-brasil. Muito bem, e é verdade. Isso na história é um marco, né, para a história brasileira, a extração do pau-brasil por conta de uma pigmentação que ele dava nas roupas, né? Então usavam-se o pau-brasil para tingir roupas, né, os portugueses, né? Então foi retirado muito pau-brasil daqui do Brasil para levar para Portugal, né? Então os portugueses, ao invés de chamar de Pindorama, chamaram de pau-brasil, porque era uma madeira que dava no Brasil, né? Pau-brasil. Vamos imaginar que você é um indígena que poderia dar um nome ao nosso país. Qual nome daria? Por quê? Agora até eu fiquei curiosa. Que nome vocês dariam para o Brasil? Vocês já pensaram nisso? Então pensem. Que nome será que vocês poderiam dar? Outro nome, né? Para o nosso país. E por que vocês vão escolher esse nome? Tá? Então vocês vão escrever aí. É uma resposta pessoal. Cada um vai ter uma ideia, né, do que escrever. Tá bom? E é isso. Terminamos aqui a nossa aula de história. Tá? Façam com capricho e até o próximo vídeo. Um beijo!